Pessoal, então é isso aí. Vamos lá então para nossa primeira live de 2021, direto do nosso campus, graças à NET, que não fornece internet direito sempre quando eu preciso dar aula, né? A gente vai falar de questões ambientais. E durante esse ano todo, não sei se vocês repararam no Moodle que eu botei todos os assuntos que a gente vai tratar no ano, né? No primeiro módulo aqui, o primeiro semestre, na verdade, a gente vai falar de questões ambientais, biomas, que é onde a gente junta com o Daniel mais pra frente depois, e regiões hidrográficas brasileiras. A gente começa a fazer uma ponte daquela geografia física que a gente viu lá no primeiro ano, que pegou só a parte física, né? Relevo, solos, clima, cartografia, intemperismo, erosão. A gente começa a fazer a ligação disso com a parte humana da geografia. A geografia, ela é a junção do ambiental com o social. Na sociologia, você vê uma parte social mais aprofundada. Na biologia, você vê a parte ambiental, e na física, né? Na biologia e na física, você vê uma parte mais aprofundada das questões da natureza. Na geografia, você vê a integração das duas coisas. Então, esse ano é o ano de integrar. A gente vai pegar o que a gente viu no passado e vai começar a unir com coisas da parte social. E começa aqui com as questões ambientais, que entra a parte, por exemplo, de aquecimento global, entra a parte de poluição atmosférica, chuva ácida, enfim. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Eu vou elencar aqui alguns dos principais temas de questões ambientais que costumam aparecer e depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá certo? Lá no resumão, eu não vou falar um pouco de cada um deles, eu só vou elencar eles e dar uma pincelada rápida. Então aqui fica muito mais completo. Caso vocês vejam o resumão lá e queiram relembrar de alguma coisa, vocês recorrem à live para dar uma lembradinha, beleza? Baixar o Google aqui, pronto. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Questões ambientais, beleza. Bom, primeira coisa, né? Questões ambientais são tratadas hoje como qualquer mudança no meio ambiente. Mas não é uma mudança, eu digo assim, quando eu falo qualquer mudança que vai fazer um desequilíbrio no meio ambiente. Uma mudança que vai ser ruim, vai ser uma mudança para pior, tá? Por isso que a gente fala em aumento de efeito estufa, aquecimento global e poluição do ar ou da água, por exemplo. Então as questões ambientais são mudanças no ambiente que vão gerar algum tipo de questão ambiental ou social, tá? Algum impacto, tudo bem? Elas aparecem muito nas provas. Pessoal, vocês viram, quem acompanhou, eu deixei vídeos lá no canal corrigindo o Enem, a FUVEST e a Unicamp. Quem acompanhou viu que só no ano passado, com a matéria que vocês tiveram no ano passado, vocês conseguiam já fazer algumas questões. E tinham questões lá tinham questões sobre questões ambientais também. No Enem tinha, no ano passado, tinham duas, tá? Uma que falava até do Rio Tietê e tudo. E na FUVEST também tinha, inclusive uma das atividades é essa questão da FUVEST do ano passado. Então, questões ambientais, além de aparecer bastante nas provas de seleção, ela aparece bastante nas atualidades, nas notícias. Quando você fala de política, aparece isso. Fala de economia, aparece isso. Então, isso está em todo lugar, tá bom? Maravilha. Quais dessas que estão aqui vocês acham que podem ser causadas pela natureza? Poluição do ar, vocês acham que pode ser natural ou ela só é artificial? Artificial. Artificial. Beleza, errou. Pode ser natural. Efeito estufa. Ué, artificial. É natural também, não é, professor? É natural. Errou! É o ninho e laninha. Às vezes aparece na televisão. Natural. Agora você vai falar que é tudo natural, né? Olha que vai errar, hein? Chuva ácida. Natural? Não, artificial. É, isso aí, é natural. Isso aí. Ilha de calor. Chuva ácida é natural. Não respondo mais. Ilha de calor. Natural. É artificial. Parabéns. Inversão térmica. Inversão térmica é natural ou artificial? Natural. Artificial. Natural. Parabéns, cara. Natural. É isso aí. Queimada. Natural? Natural. Desertificação. Natural? Natural. Natural. Artificial.
Pessoal, as questões ambientais, elas acontecem sem o ser humano. Tá? É um erro e às vezes uma pegadinha que os exercícios botam, que é o ser humano que causa. As questões ambientais, elas se originaram com o ser humano. Não. Elas existiam sem o ser humano também. Claro que o ser humano, ele também causa, ele também intensifica isso aí, né? Claro que ele causa e intensifica, mas mesmo se ele não estivesse aqui, elas iriam acontecer. O efeito estufa é natural, ele acontece, ele estava aqui antes da gente chegar. Se ele não existisse, a gente nem ia chegar, né? Poluição do ar, supernatural. É o Ninho, Laninha, supernatural. É o Ninho, Laninha, tão natural que a gente nem sabe como ele acontece ainda, né? Caso algum de vocês queira ganhar um prêmio Nobel um dia, vocês podem tentar explicar, porque ainda o pessoal está estudando isso, né? Chuva ácida natural? É natural, tá? Inversão térmica natural, queimada, desmatamento, pode ser natural, mas também pode ser artificial. Então não é exclusivamente artificial, a não ser ilha de calor. Ilha de calor, ela é exclusivamente artificial porque ela precisa de um ambiente urbano para acontecer. Então ela precisa de uma cidade. Como a natureza não faz cidade sozinha, precisa da gente, então ilha de calor é o único que precisa do ser humano para acontecer. Beleza? Eu vou passar de um por um desses daí. Professor, Principais. Diga. o pólen das flores podem fazer a poluição do ar? Pode. Pólen de flor, erupção vulcânica, queimada, inclusive queimadas naturais, cai um raio numa floresta, em algum lugar seco, espalha um fogo, pode fazer sim poluição do ar. Excesso de pólen, com certeza. Qualquer coisa que você bota em excesso na atmosfera ou em qualquer lugar é um tipo de poluição. Tá? A poluição nada mais é que um desequilíbrio. No momento que você desequilibrou com alguma coisa, você está poluindo ali, você está criando uma questão. Diga. Poluição causada por animais seria artificial ou natural? Natural. Né? Tem aquela questão dos peidos da vaca, né? Em várias notícias, vários textos, a gente acha isso, né? Os rebanhos de vacas e bois e tal, e aí os puns que eles soltam. Não, é natural. E não é só a vaca que solta pum, você também, eu também, todos nós, né? Também soltamos. E aí é natural, tudo bem? Artificial seria, por exemplo, de uma indústria, meios de transporte, tá? Mas natural. Se for em excesso, é natural. Se não for em excesso, a natureza consegue absorver, não chega a ser poluição, tudo bem? Então quando você joga o esgoto em um rio, se uma casa só jogasse o esgoto e mais nenhuma jogasse, o rio rapidamente ia diluir aquele esgoto, você não ia nem perceber. Agora quando são 1 milhão de casas jogando esgoto no mesmo rio, aí o rio não consegue. Então você tem uma carga muito maior do que a natureza consegue lidar. Então você tem aí a natureza poluída. Se a natureza conseguisse lidar com a carga, se fosse uma carga muito menor, que fosse ser rapidamente, facilmente diluída pela natureza, o impacto também ia ser muito menor. Tá? Então essas questões ambientais, o problema delas é o grande impacto que elas causam. Esse grande impacto ele pode ser natural e também ele pode ser artificial. Tá? Ele não é exclusivamente artificial. Beleza? Vamos passar rapidamente, eu vou passar rápido, tá, pessoal? A gente não vai, acredito que vai ser um pouco mais curta realmente essa aqui, porque apesar de serem vários ali, eu vou mostrar algumas fotos e mostrar alguns exemplos, que também é uma novidade desse slide para esse ano, que eu mudei, né? Alguns exemplos de como isso vem aparecendo na mídia, como cada um deles vem aparecendo e vem sendo tratado, tá bom? Poluição do ar, pessoal. Então qualquer alteração do meio ambiente, da atmosfera, que vai prejudicar os seres vivos, que vai alterar o equilíbrio do ar, né? Naturalmente, que exemplos que a gente tem? A gente tem aqui, ó, queimadas naturais, erupções de vulcões naturais, tá? As erupções de vulcão, inclusive, dependendo do tamanho dessa erupção, e se são vários vulcões ao mesmo tempo, você tem inclusive mudanças de temperatura no planeta todo. Dependendo da quantidade de cinzas vulcânicas que são lançadas para a atmosfera, elas circulam o planeta inteiro, e aí conseguem mudar inclusive a temperatura média do planeta. Então o vulcão ele tem um potencial muito grande para criar questões ambientais.
Tá? Artificialmente, como a poluição do ar acontece? É o que a gente mais vê por aí, né? Indústria, queima de combustíveis fósseis no ônibus, por exemplo. Você está no ponto de ônibus lá, de boa, passa aquele ônibus desregulado, o cara dá aquela acelerada na primeira marcha e vem aquela fumaça preta na tua cara, né? Agora que a gente usa máscara, a fumaça não vem mais, mas a gente sente bem essa poluição do ar pelos ônibus, né? E aí, duas fotinhas para exemplificar. A primeira da esquerda, aí, uma erupção vulcânica, olha a quantidade de gás e de cinzas que são jogados na atmosfera, então é claro que isso aí causa uma poluição ali, inclusive se você aspira essa cinza aí, você morre, né? Isso aí é fatal, tá? Existe até uma doença, agora esqueci um nome complicado, uma doença que é atrelada à aspiração de cinzas vulcânicas, então é uma coisa bem complicada, tudo bem? E na outra foto, poluição na cidade de São Paulo. Diga. Tá escutando bem? Tô com voz de robozinho? Eu tô escutando bem. O nome da doença é pneumo ultramicroscópico sílico vulcânico niótico. Porra! E perguntaram no chat se esses slides vão pro Moodle. Perguntaram o que no chat? Que eu não tô vendo o chat. Se esses slides vão pro Moodle. Esses slides estão lá naquele site, mas eu boto o link para eles lá no Moodle, tá? Aí vocês podem acessar, não tem problema. Tá bom? Tá bom. Professor, oi. Eu sei um jeito mais fácil de ter essa doença sem ter que respirar cinza vulcânica. Como? É só nascer na capital de São Paulo. Também. É um problema. Mas aí não é a mesma coisa, cara. Eu não sei daí como é que os pormenores dessa doença, mas ela é atrelada exclusivamente às cinzas vulcânicas no pulmão. Eu não sei qual que é a pira lá, mas é uma doença de quando você inala muito desses resíduos aí de erupção, né? É um problema, tá? Então, e claro, não é só em ser humano, né? Os animais também, tudo bem? E quando essas cinzas descem as encostas dos vulcões, elas são as maiores causas de morte, não é a lava. Muitas vezes não é a lava que mata as pessoas. Até a lava chegar, você já está lá no outro planeta, né? O problema são as cinzas. Elas descem muito rápido as encostas do vulcão e elas descem muito quente. Então quando chega em você literalmente desidrata, né? Você seca, morre, tá? E aí isso queima toda a vegetação, isso queima todos os seres vivos até onde ela conseguir chegar. Então as cinzas são um principal problema, são os chamados fluxos piroclásticos, né? São os principais problemas. A gente viu ano passado, né? Na aula de vulcão. Então, e tanto problemas para as erupções quanto para poluição também. Beleza? Então a gente tem dois exemplos aí. Cidade de São Paulo, a gente vê essa camada preta gostosa, que todo mundo respira todo dia, e do outro lado, vulcão. Beleza? Maravilha. E aqui, pessoal, a gente tem os exemplos atrelados à pandemia. Caiu uma questão sobre Covid-19 foi na Unicamp ano passado. Então eu falei para vocês que ia cair esse treco, vai continuar caindo, tá, pessoal? Então vocês que vão fazendo provas aí, ou de treineiros, para ver como é que é, ou para valer mesmo, ou até alguma seleção de alguma empresa, caso alguns forem fazer, porque vários alunos fazem aí, até saem da escola no meio do caminho, né? Se passam. É um assunto muito atual. Então a gente tem essa ligação entre poluição do ar e pandemia. Não sei se vocês já tinham visto, né? Esses dois videozinhos aqui são imagens de satélite colocadas em sequência para dar essa ideia de vídeo. O primeiro aqui de cima é da Europa, né? E o de baixo aqui da China. Então, quanto mais vermelho, maior a concentração de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio na atmosfera é um indicativo de poluição do ar, liberado por atividades industriais, meio de transporte, enfim, queimas de combustíveis. Então a gente repara no primeiro videozinho aqui na Europa, como de janeiro até março do ano passado, isso foi diminuindo conforme os países lá da Europa foram entrando em lockdown total, lá na Europa, né? Então começou... Opa, travou o vídeo. Aí, ó. Principalmente nessa faixa aqui, ó, que é no norte da Itália. Norte da Itália, que é uma das partes da Europa com o ar mais poluído, onde concentram as indústrias todas da Itália, ficam ali no norte. Tem uma cadeia de montanhas enorme, então isso barra, o ar fica barrado ali com toda a poluição. Olha como cai drasticamente
né? Mesma coisa aqui na China, a gente vê tanto no vídeo aqui de baixo quanto nas fotos do lado. Em janeiro de 2020 e em fevereiro de 2020. Olha a diferença de dióxido de nitrogênio na atmosfera, como isso daqui diminuiu, tá? Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque o cara pode pegar uma questão, falar de poluição do ar e atrelar com atividade industrial, atrelar com meios urbanos, atrelar com meios de transporte, atrelar com uma doença, tá? Que aí que é a grande novidade, é você atrelar poluição do ar com a doença. Antes, como é que era atrelado? A poluição do ar causa a doença. Então você tem um ar muito poluído, você tem lá uma série de doenças respiratórias que podem se agravar e tudo. Isso já aparecia. Agora a gente tem a novidade que é a doença que está impactando na poluição do ar. Por causa da doença, as atividades diminuíram muito e a diminuição das atividades levou a uma melhora da qualidade do ar, uma melhora da qualidade da água em vários locais do mundo. Tá? Então isso acho que é uma dica aí que vocês têm que ficar ligadas, porque pode aparecer em algum lugar. E aí por isso que é a integração das duas coisas. A gente fala de atmosfera, mas a gente fala do impacto dela causado por atividades econômicas e sociais. Beleza? Próximo, efeito estufa. Totalmente natural. Muita gente pensa que é artificial, porque é o aquecimento global, o ser humano vai matar o planeta. Né? Se continuar assim, vai. Mas o efeito estufa ele é natural, pessoal. E ele leva esse nome de efeito estufa justamente porque ele é uma estufa. Tá? Uma estufa que você bota sua florzinha bonitinha lá, né? Que você bota alguma coisa numa estufa, ela serve para quê? Ela serve para conservar calor. Não é? Então quando tu entra no ônibus, ou no carro, ou no trem, e tá aquele dia infernal, né? Aquele calor, quando você estava na praia, que agora você não pode mais ir, e aí você entrava no carro, você começava a suar, grudava no banco, cabelo grudado nas costas, aquela coisa horrível, areia na unha. O carro está muito mais quente do que do lado de fora. Porque o carro funciona como uma estufa. O vidro deixa os raios solares passarem, num comprimento de onda mais curto, mas quando esse raio solar aquece a superfície do carro e a superfície aquecida libera calor, esse calor não consegue escapar para fora do carro totalmente, porque o vidro funciona como uma estufa. Tá? Ele deixa passar alguns comprimentos de onda e retém outros. A mesma coisa acontece na atmosfera do planeta. Então a atmosfera é como se fosse uma estufa. Passam os raios solares por ela, uma parte dos raios solares passa por ela, não é tudo. Cerca de 50% dos raios solares atinge a superfície do planeta Terra. O resto é refletido pelas nuvens ou fica na própria atmosfera. Então mais ou menos metade dos raios solares atinge a superfície do planeta. A superfície é aquecida e quando ela está aquecida ela libera calor. Esse calor aquece a atmosfera. Então se não existisse a atmosfera, a superfície ia ser atingida pelo raio solar e ela ia perder essa energia para o espaço. A atmosfera absorve esse calor, então é natural. E aí a atmosfera mantém o planeta quentinho e gostoso para você morar e viver. Tá? Se não tivéssemos atmosfera, com certeza você ia ter um planeta muito diferente. Não ia ter você, nem eu, nem seu cachorro, sua avó, papagaio, ninguém aí, nem coronavírus ia ter, não ia ter nada, né? Se não fosse o efeito estufa. Tá? Então, como que a gente pode mudar o efeito estufa? Potencializar ele? Simplesmente adicionando mais atmosfera. Então, se a atmosfera ela é composta de gás, se você botar mais gás nessa atmosfera, um gás que não estava antes lá, você vai potencializar o efeito estufa, você vai aumentar esse efeito estufa. E se você aumenta a quantidade de gás, você aumenta a potência da atmosfera de armazenar energia. Então você vai ter uma atmosfera mais quente. Então quanto mais gás você bota na atmosfera, mais capacidade de absorver energia ela vai ter. E mais quente ela vai deixar o planeta. Tá? Então naturalmente o efeito estufa ele existe. Tá? Os vulcões podem aumentar o efeito estufa naturalmente. Uma queimada pode aumentar o efeito estufa naturalmente, tá? Mas artificialmente o ser humano também faz queimada, o ser humano usa os combustíveis fósseis, tem as atividades industriais, tem os meios de transporte. Tá? Aliás, os meios de transporte são as atividades que mais liberam gases nocivos para aumentar o efeito estufa. Tá? Meios de transporte no mundo todo é o que mais contribui.
Tudo bem? Então, se a gente, durante esse século, conseguir substituir todos os meios de transporte para carros, navios e aviões que não queimem combustíveis fósseis, a gente já vai estar fazendo uma baita de uma coisa. Pouco mais da metade dos gases que a gente joga já vão estar sendo praticamente eliminados. Alguém abriu o microfone aí, quer perguntar alguma coisa? Não. Então tá. Como é que o efeito estufa aparece por aí, pessoal? Aparece muito atrelado ao aquecimento global. Aparece muito atrelado a derretimento das calotas polares, ao aumento do nível do mar. Então eu botei aqui algumas notícias, tá? Umas manchetes, né? Por exemplo, aí, ó, quantidade, a primeira aqui da esquerda superior, ó. Quantidade de CO2 na atmosfera é maior desde a Revolução Industrial. Então isso é muito discutido, né? Fala-se muito isso. Então das revoluções industriais, do advento aí da queima de carvão, enfim, queima dos combustíveis fósseis nas áreas industriais, gerarem um aumento do CO2 na atmosfera muito grande. De 1800 para cá, nunca se teve um aumento de concentração assim tão rápido, né? É claro que anterior à Revolução Industrial, o mundo já teve efeitos estufas muito maiores do que a gente está fazendo agora, de modo natural. Vou deixar... Deixa eu ver se eu deixo ou não deixo. Acho que eu já tenho. Eu tenho que ver se eu tenho uma aula que eu dei ano passado para o pessoal do terceiro ano, que era sobre aquecimento global, mostrando justamente as fases de aquecimento e resfriamento naturais que a Terra passou há vários milhões de anos atrás. Há vários milhões de anos atrás tiveram vários aquecimentos globais muito maiores do que a gente está vivendo hoje. Tá? Muito maiores. Eles geram muitas modificações ambientais. O problema é que esse nosso está acontecendo muito rápido. Ele ainda não é nada comparado com o que já existiu no planeta. Só que a velocidade com que ele está acontecendo que está assustando. Quando ele é natural, ele demora mais, demora séculos, às vezes milênios, para a temperatura subir. Agora não, agora em 200 anos a temperatura já está modificando. Esse que é o problema. Modificações muito rápidas não dão espaço para adaptações. Tá? Então se discute bastante essa questão da industrialização, revoluções industriais e aumento da quantidade da concentração de gases, que reflete no efeito estufa e reflete no aquecimento. A outra aqui, ó, queda das emissões de gases de estufa durante a pandemia está quase sendo revertida. Então aquela figurinha lá da poluição atmosférica do primeiro slide, da primeira questão ambiental, já está praticamente sendo revertida de acordo com alguns estudos, né? Outro aqui, Estados Unidos muda sua agenda climática para cumprir o Acordo de Paris. Acordo de Paris, pessoal, o último acordo climático aí que tenta controlar a emissão de gases que aumentam o efeito estufa. Vou já falar o que é ele para vocês. E aqui tem uma foto de Vênus. Vênus, nosso planeta, aqui do lado, o irmão gêmeo praticamente da Terra. Tem um baita de um efeito estufa gigantesco. A atmosfera de Vênus é muito mais densa do que a da Terra. Tem muito mais CO2 do que a atmosfera da Terra. O efeito estufa lá é tão gigantesco que a atmosfera, que a superfície do planeta alcança mais de 500 graus Celsius. Tá? É um baita do efeito estufa. Não existe só na Terra, existe em qualquer lugar que tem atmosfera. Tá bom? Então lá em Vênus você tem essa temperatura enorme por duas coisas. Primeiro porque tem um efeito estufa muito maior, tá? E depois porque o dia lá demora mais de 200 dias. Né? Como assim? O dia em Vênus demora mais de 200 dias terrestres. Então para Vênus girar inteiro, a Terra já girou mais de 200 vezes. Tá? Então ele também aquece muito, o dia dura muito, então recebe muita energia solar e junto com isso o efeito estufa faz que quando fique de noite, continue quente. Tá? Então temos aí efeito estufa em outros planetas também. Tá? Então fiquem espertos, quando o cara trouxer efeito estufa para vocês nas provas, ligar com aquecimento global, ligar com derretimento de calota polar, ligar com aumento do nível do mar, daí, por causa da água dessas calotas polares, ligar com industrialização, meio de transporte, enfim. Está totalmente atrelado à questão ambiental da poluição atmosférica. Certo? Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris são duas coisinhas que costumam aparecer, mas não
nas perguntas, pessoal. O exercício não vai te perguntar o que é o protocolo de Kyoto. É muito difícil isso acontecer, tá? Mas ele costuma aparecer nos enunciados. Então é só para vocês saberem o que é. Ele foi a primeira tentativa internacional de controle do clima. Tá? Como assim? Foi a primeira vez que países entraram em acordo para tentar diminuir a emissão de gases. Então isso aconteceu lá nos anos 90 do século 20, né? E já acabou esse protocolo, tá bom? Então foi uma primeira tentativa, não deu muito certo. Alguns países conseguiram atingir a meta, outros países não chegaram nem perto. Alguns países não quiseram nem participar do protocolo, por exemplo, os Estados Unidos não quiseram nem participar, alegando que prejudicaria a economia. Mas foi a primeira tentativa, por isso que ele ficou famoso e às vezes aparece. Então, caso vocês achem essa palavrinha em alguma questão, não se assustem. É simplesmente o primeiro acordo que foi feito internacionalmente, primeira tentativa de controlar a emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global. Ele foi substituído hoje pelo Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris é agora do século XXI, agora de 2015 para frente. Tá? Então ele agora entrou em destaque, principalmente quando o Donald Trump estava lá como presidente dos Estados Unidos e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Tá? Agora que o Biden assumiu, ele botou os Estados Unidos de volta no acordo. O acordo prevê mais ou menos as mesmas coisas do protocolo de Kyoto, o mesmo objetivo, né? Também é redução da emissão dos gases que vão prejudicar o efeito estufa, né, fazer ele ficar maior, que vai daí influenciar no aquecimento global e causar vários impactos no meio ambiente e na sociedade. Então esse que é o objetivo. Depois, se vocês quiserem ver os slides, vocês podem até ler melhor aqui, ó, esses objetivos principais. Eu não vou ler agora com vocês, não vale a pena, tá? Coisa mais detalhada. Ou vocês podem pesquisar até alguma coisa sobre isso. Quem tiver interesse, também mandem para mim perguntas pelo WhatsApp, a gente vai conversando. Quando vocês mandam, eu fico viajando, às vezes eu vou lá pesquisar algumas coisas e tal, e eu acho muito legal, tá? Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais do Acordo de Paris, manda bala, mas só para saber o que ele é, ele foi o sucessor do protocolo de Kyoto. Tentativa nova de tentar controlar a emissão dos gases de efeito estufa para não termos um aquecimento global tão grande assim. Beleza? El Niño e Laninha são duas coisas totalmente naturais, tá? El Niño e Laninha, eles aparecem muito, pessoal, quando fala de chuva, tá? E aí, principalmente no Brasil, quantidade de chuva maior ou menor vai impactar na agricultura, que para o Brasil é importante para as nossas exportações, tá? E também é importante quando a gente fala lá do Nordeste, o pessoal que sofre bastante com os períodos de seca, tá certo? Então, primeira coisa, o que é o Ninho e Laninha? É uma mudança, os dois são mudanças no Oceano Pacífico. Ai, nossa, professor, eu nem sei onde fica. Aqui, ó, olha só, que é bom estar no campus, olha só, tem um globo. Olha aqui, ó. O Oceano Pacífico, pessoal, tem um globo aqui, quando vocês verem no vídeo, ele está na minha mão. O Oceano Pacífico, ele fica aqui, no globo. Ele vai banhar a América do Sul, lá no oeste da América do Sul. Então ele vai banhar lá, Chile, Peru, tá? O Brasil não entra em contato com o Oceano Pacífico, tudo bem? Mas isso não impede que o Oceano Pacífico influencie na gente, na verdade ele influencia no mundo inteiro. Então o que acontece lá que causa El Niño e Laninha? O que a gente sabe, né? O El Niño é quando as águas do oceano estão mais quentes do que o normal. A Laninha é quando as águas do oceano estão mais frias do que o normal. Isso é muito fácil da gente decorar. El Niño chama o menino. As águas ficam mais quentes. Por quê? Eu vou até jogar essa explicação lá na ONU, ver se eu ganho o prêmio Nobel. Por que fica mais quente a água? É o ninho, que é o menino. E os meninos, eles são muito mais emotivos, são muito mais carinhosos. Eles são muito mais, me dá um abraço, né? Eles são mais brothers. Então como chama El Niño, a água fica mais caliente, entendeu? Mais quente, tá? E Laninha, que é a menina, você vê, as meninas frias acabam com o nosso coração, deixam o nosso coração cheio de buraquinhos, né? Então essas meninas que são monstruosas, né? Claro que aí, para representar elas, a água fica mais fria também, né? Então, pessoal, El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Laninha é o resfriamento dessas águas, tá? O que isso tem a ver? Bom, me diga vocês aí. O que acontece se você aquece a água mais do que o normal? O que vocês lembram? Evapora? Evapora mais. E aí, qual é a consequência disso?
Seca. Mais chuva. Mais chuva. Mais Tá? chuva. Então, pessoal, quando a gente falar de El Niño, uma das consequências do El Niño é a maior quantidade de chuva. Claro que não é para o mundo todo. Em alguns lugares ele não causa a maior quantidade de chuva. Tá? Mas aqui para o Brasil e para a nossa região do Brasil, quando a gente fala de sudeste, sul do Brasil, é mais chuva. Tá bom? E Laninha é o contrário. Laninha, como vai resfriar a água, a evaporação vai ficar menor, vai mudar a circulação atmosférica global e isso vai impactar em menos chuva. E então são períodos de seca, né? Aqui para nossa região de sudeste do Brasil, sul do Brasil, tá? Não é para o Brasil inteiro que funciona assim, tá bom, pessoal? Falando da nossa região. Laninha vai trazer então temperaturas mais frias, tempos mais secos, né? Com menos quantidade de chuva. E aí, é claro, se for um El Niño muito forte, chove pra cacete, pra caramba, tá gravado? Chove pra caramba. E aí isso pode prejudicar a agricultura, isso vai causar mais alagamentos, enfim, tem vários impactos. Se é uma laninha muito forte, você tem um período de seca muito grande, também causa vários impactos na agricultura, desabastecimento de água, racionamento de água, abastecimento urbano fica um caos, enfim. Então os dois, quando são muito fortes, eles causam problemas, tá? Aqui o ser humano, a gente nem sabe como é que isso funciona direito. A gente sabe algumas coisas que ajudam a fazer o El Niño, mas a gente não sabe prever, a gente não sabe se vai ser forte ou fraco. Tá? Os satélites ficam medindo a temperatura do oceano. Satélites e várias boias ficam medindo a temperatura do oceano. Quando eles veem que nas medições a temperatura já está maior do que a média por um período de tempo, eles falam, El Niño. Se a medição estiver abaixo da média por algum período de tempo, Laninha. Então a gente não sabe prever quando vai começar, nem quando vai acontecer, nem a intensidade. A gente só vê que ela já está acontecendo. Tudo bem? Então é tão natural o negócio que a gente não consegue nem ainda compreender direito como ele acontece. Tá? Mas o El Niño, então, aquecimento anormal das águas, o que ele tem a ver com você? Ele causa mudanças ao redor do planeta todo. Então está aqui a figurinha para o mundo inteiro, mas o que interessa para a gente? Brasil. Tá? Brasil. Olha só então aqui na parte do sul-sudeste do Brasil. Ó, com El Niño você tem sul-sudeste do Brasil mais quente e mais chuvoso. E o nordeste é o contrário. No nordeste fica mais seco quando a gente tem um El Niño. Tá bom? Laninha, mesma figura, olha só, Laninha inverte. Então Laninha na nossa região sul-sudeste a gente tem mais frio e mais seco, e lá no nordeste a gente tem um tempo mais chuvoso. Tá? Então, professor, por que é diferente? Porque o Brasil é muito grande, né, pessoal? O território brasileiro é muito grande, então a gente não consegue ter uma uniformidade climática e nem de influências sobre o clima igual no nosso país todo, porque o país é grande demais. Se fosse um país pequenininho, ia ser o mesmo impacto no território inteiro. No caso, não. Então, quando você vai chegando mais perto do Equador ali, você tem uma influência diferente da Laninha e do El Niño, tá bom? Mas nas nossas provas aqui regionais, as provas das faculdades estaduais de São Paulo, por exemplo, tal, ou aqui do Sudeste e do Sul, vão tratar muito mais dos impactos nas nossas regiões, tudo bem? Então, El Niño vai causar um aumento da temperatura e um aumento das chuvas nas nossas regiões aqui, tá? Enquanto lá para o Nordeste e Norte fica um pouco mais seco. E Laninha vai causar frio e seca aqui nas nossas regiões e um pouco mais de chuva lá no Nordeste e no Norte, tá certo? Quem quiser se inteirar mais nisso, pessoal, quem quiser ver mais sobre isso daí, ano passado teve uma aluna que me perguntou, não vou ficar divulgando nomes aqui, né? Sobre por que chove no Nordeste, por que não chove. E aí eu peguei um artiguinho, até que vocês estavam fazendo MCS, peguei um artiguinho, passei para ela, falei, lê essa parte desse artigo aqui, não precisa ler o artigo todo, essa parte que vai explicar por que no Nordeste chove muito menos, tem outras influências. São características climáticas no Nordeste bem diferentes aqui das nossas no Sudeste. Tá? Eu morei lá, fiz uma parte da faculdade lá em Fortaleza, então sei bem, tenho vários amigos lá.
e eles me explicam toda hora. Então sei bem que lá o clima atua de um jeito muito diferente daqui, tá bom? Esse videozinho que está aqui, pessoal, vocês podem até ver com mais detalhes depois nos slides. É um videozinho do INPE, tudo bem? Explicando o El Ninho e a Laninha. Ele tem áudio, agora ele está sem áudio, um videozinho que está passando no slide para vocês aí, e ele mostra, né, influência dos ventos, formando El Ninho, formando Laninha, tá? Só para falar dos ventos aqui. Quando os ventos dessa célula, tá parecendo aqui a célula de Walker, é uma célula de circulação atmosférica, que nem a gente viu lá que sobe no Equador, desce no trópico, né, aquelas outras células, então existem várias células de circulação atmosférica, uma delas atua no Oceano Pacífico. Quando o vento está normal, ele empurra a água em direção à Ásia e à Oceania. Quando os ventos estão muito mais fortes, ele empurra muito mais água. Tá? Quando os ventos estão muito mais fracos, ele empurra muito menos água. Então isso vai influenciar na ocorrência de El Ninho e Laninha. Ventos normais empurram água para o oeste. Lá no oeste as águas são mais quentes. Aqui no leste as águas são mais frias. Opa! Caramba! Passei. Quando esse vento está mais rápido que o normal, ele empurra as águas quentes muito mais para o oeste, deixando águas muito mais frias no leste e no meio do oceano. Tá? E aí, claro, vai esfriar o oceano. Se os ventos estão muito mais fracos, a água quente fica espalhada por todo o oceano. Então o oceano aquece, é um El Ninho. Tá? Então, a gente sabe de algumas coisas que influenciam, mas a gente não sabe prever quando que os ventos vão ficar mais fracos, enfim, tá? Mas é uma coisa totalmente natural. E aí, como ele aparece muito pra gente nas atualidades, né? Primeiro aqui, ó, estudo propõe calendário para evitar perdas com El Ninho e Laninha, falando de agronegócio aqui em cima, tá? Então, quando fala de El Ninho, Laninha, Brasil, pessoal, pode crer que vai relacionar com agricultura, tá? Excesso de chuva ou falta de chuva, relacionar com safra da agricultura. O Brasil depende muito dessa safra para as exportações. Lembra lá, já falei isso. A economia do Brasil não se baseia na exportação de produtos agrícolas. A exportação de produtos agrícolas não é a maior fonte da nossa economia. Pelo contrário, ela não está nem perto de ser. Tá? A maior fonte do nosso PIB não é o agronegócio. A maior fonte do nosso PIB é o setor terciário, são os serviços. Mas o agronegócio ele é o grande destaque da nossa balança comercial, quando fala de exportação. Aí sim, tá? Aí o agronegócio é o grande destaque do Brasil. E aí que El Ninho e Laninha aparecem bastante. Então aí, ó, estudo propõe calendário para evitar perdas com El Ninho e Laninha. Quais as consequências da Laninha para a safra de soja no Mato Grosso do Sul? Laninha pode se estender até a primavera e os efeitos impactam no agro. Laninha entra na mira de produtores de soja lá. Quer dar um tiro na Laninha, né? Soja e milho na safra 2021 do país. El Ninho ou Laninha? Qual o fenômeno mais prejudicial para o agro brasileiro? Então é muito discutido na questão da agricultura, tá bom? Chuva ácida, totalmente natural, pessoal. O pH, lá da aula de química, né? O pH neutro, tudo bem? Não é o pH da chuva. A chuva já é ácida naturalmente. Ai, professor, meu cabelo vai cair na chuva. Eu passei uma cera, não sei do que, de abelha real. Pessoal, o seu cabelo já é acostumado com a chuva ácida. Você é um ser vivo que cresceu, evoluiu num planeta onde a chuva é naturalmente ácida. Sempre foi. Tá? Então você, o seu cabelo, o seu peixe, o papagaio, todo mundo é acostumado com a chuva levemente ácida. Qual que é o problema? O problema é quando ela fica muito mais ácida do que o normal. Tá? E como isso acontece? Com a poluição do ar. Então olha só, você pode pegar aquela primeira questão ambiental lá da poluição do ar e ligar com chuva ácida também, além de ligar com efeito estufa, por exemplo. Tá? Quando você tem liberação de gases na atmosfera, alguns desses gases eles interagem com a umidade da atmosfera, com a água da chuva, gerando ácidos, gerando mais ácidos do que o normal. E aí essa chuva ela fica com uma concentração ácida muito maior do que a chuva natural. Então essa chuva ácida mais forte, ela acontece em locais que tem muita concentração de atividade industrial. Tá? Então ela tem no Brasil, com certeza tem, só que não é tão ácida quanto as que acontecem nos Estados Unidos, as que acontecem na China, as que acontecem na Europa. Lá eles têm consequências muito maiores
com chuva ácida do que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Mas pessoal, chuva ácida já foi questão de Enem mais de uma vez, tá? Ela costuma aparecer, porque quando o cara cita chuva ácida, ele pode falar de urbanização, industrialização, poluição do ar, um monte de coisa junto, de chuva, enfim. Então é um assunto que abre um leque grande, então ele costuma aparecer, então tomem cuidado, tá? Tem até a figurinha aqui, ó, que muito parecida, foi usada no Enem, uma figurinha muito parecida com essa daqui, que até a resposta era, eu acho que é essa figura mesmo, essa é a figura do Enem. Eu estou viajando, eu acho que é essa aqui que é a do Enem, se eu estou enganado. A resposta, ele dava essa figura, e a resposta era danos à vegetação. Pessoal, então quando você tem chuva ácida, é claro que não chove a chuva ácida hoje, amanhã todo mundo morreu queimado, dissolvido, não. Né? A chuva ácida ela vai atuando com o tempo. Então, décadas de chuva ácida vão atuando com o tempo em locais que não podem fugir da chuva ácida. Então, a floresta não foge da chuva ácida. A floresta que a gente conhece não é daquelas árvores lá do filme do Senhor dos Anéis que levanta, sai andando e dando porrada. Não, elas ficam paradas no lugar delas. Né? E aí elas não saem do lugar e elas sofrem o efeito da chuva ácida ao longo do tempo. Tá certo? Então, passando 10, 20, 30, 40, 50 anos recebendo aquela chuva ácida, isso prejudica as folhas, isso prejudica os brotinhos novos que estão nascendo, né? Isso prejudica nas florestas os solos, prejudica as lagoas, os lagos. Os rios nem tanto, porque o rio a água vai correndo e leva embora. Agora o lago, a lagoa, que ela é parada, fica cada vez mais ácida com o passar do tempo. Aí prejudica as algas, prejudica os peixes. Tá? Então o negócio da chuva ácida é locais com muita industrialização. Estou preso aqui. Locais com muita industrialização vai gerar uma poluição do ar. Parte desses ácidos reagem com a umidade vai cair em forma de chuva, levando junto com ela os ácidos que foram criados. E aí isso gera o impacto a longo prazo. Aí tem umas fotos aqui nos slides. Essa foto aqui, ó, que tem a estátua, ela aparece muito na internet, pessoal. Muito cuidado para usar essa imagem. Eu só usei porque eu tirei de um artigo, até citei o artigo aqui, tá? Porque eu olho para ela e acho que ela é muito feita em computador, sempre achei. Mas como está citado aqui num artigo, e no artigo tem até o nome de quem tirou a foto, eu confiei um pouco mais e botei aqui. A estátua não sai correndo também, né? Só lá do filme do Corcunda de Notre Dame, lá, que nem sei se vocês viram esse filme, que já é filme de gente velha, né? Que elas saem andando. Aqui ela não sai andando, então, dependendo do material que a estátua é feita, com o tempo o ácido da chuva vai dissolvendo essa estátua, ela vai perdendo as feições. Olha lá, era uma tiazinha bonitinha, virou um cara sem cara aqui, ó, virou o cara do Pânico quase aqui, né? Mesma coisa aqui embaixo, a floresta. Essa imagem vocês acham na internet, essa e várias outras parecidas, e algumas notícias, alguns sites em inglês falando sobre essas fotos. São algumas árvores, né? Várias árvores. É uma floresta na Eslováquia, tá? Então fica na Europa, ali no centro da Europa, indo já ali para o leste europeu. E é uma floresta danificada por chuva ácida, tá bom? É uma floresta de pinheiros que ao longo das dezenas aí de anos, levando chuva ácida por causa das indústrias que tem em volta, queimou as folhas, tá bom? Então esse é um dano que pode acontecer na floresta. Claro que você abre o guarda-chuva, né? Você sai correndo, né? O bichinho sai correndo, o passarinho sai voando, a árvore não, tá bom? Mas isso pode queimar você? Não, pessoal. Se a chuva ácida cair na tua cabeça, você não vai se queimar, tá? Isso é ao longo do tempo. Já aconteceu de alguém se queimar com chuva ácida? Já, claro que já, né? Se vocês procurarem na internet, vocês acham. Na China, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, de 2010 para cá, assim, né? Questão de menos de 10 anos, teve uma explosão no porto. Se não me engano, era um armazém com produtos químicos. Uma explosão muito forte e estava chovendo na hora. Então, essa explosão de produtos químicos, junto com a chuva, fez com que a chuva caísse muito ácida, e aí sim chegou a deixar a galera com a pele irritada, a pele meio rosa, meio vermelha, por causa do ácido ali naquele momento. Mas foi uma coisa excepcional, né? Explodiu um armazém de produtos químicos, estava chovendo na hora, e aí a reação foi deixar a chuva bem ácida e prejudicou um pouquinho as pessoas. Ninguém morreu nem nada, mas só ficou com a pele
irritada. Beleza? Rumo ao final quase, pessoal. Ilha de calor, falei que é o único aqui artificial, tá? Precisa de uma cidade. E por que chama ilha de calor? Porque é como se a cidade fosse mais quente do que o que está em volta dela. Vamos ver aqui. Dá para explicar melhor. Olha essa foto aqui, pessoal. Essa foto não. Essa imagem é de um estudo feito em São Paulo. Aqui na esquerda a gente tem quanto mais vermelho, mais urbano, quanto mais verde, mais rural. Então, distribuição de vegetação em São Paulo. Tá? Essa notícia é de 1999, bem já é antiga. E no outro lado aqui a gente tem a temperatura na superfície em São Paulo. Olha só como o centro de São Paulo é muito mais quente do que a periferia. Porque você tem a parte urbana no centro e na periferia você tem muito mais vegetação. Então essa que é a ideia da ilha de calor. É como se essa parte aqui fosse uma ilha. É uma ilha muito mais quente, rodeada de coisas mais frias do que ela. Essa que é a ideia da ilha de calor. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, áreas urbanas são necessárias para a criação de ilhas de calor. Beleza? E como elas acontecem? Por que elas acontecem? Por quê? Primeiro aqui na figurinha, número 1. As construções, o asfalto, tudo isso aí prende muita energia durante o dia. Tá? Isso aí segura energia durante o dia. E durante a noite eles vão emitindo energia. Durante o dia também. Não é à toa que você está andando descalço em casa, você vai atravessar a rua descalço, a galera parece estar pisando na fogueira. Né? Porque o asfalto fica muito mais quente. É uma palavrinha que apareceu no Enem ano retrasado, que é o tal do albedo. Tá? O albedo é a capacidade da superfície de armazenar energia. Então, quanto mais energia ela armazena, menor é o albedo. Então, se tem um albedo muito baixo, é porque a energia entra toda. O albedo ele mede o quanto de energia que é refletida. Então, um albedo muito alto reflete muito. Então, é um espelho, é a neve, é o gelo, superfícies brancas refletem muito. Superfícies mais escuras e com material tipo concreto absorvem muita energia, então deixam a cidade muito mais quente. Né? Número 2. A cidade tem meio de transporte, tem indústria, então isso faz um aumento local, como se fosse um aumento local do efeito estufa, como se fosse um aquecimento, um mini aquecimento global. É um aquecimento local por causa da maior concentração de gases na área urbana. Isso faz a cidade ser mais quente. Tá? Outra coisa, as construções não deixam o vento fluir pela cidade. Então não bate o vento, fica abafado pra caramba. Né? O número 4. Aquele calor todo que os prédios, as construções absorvem de dia, eles soltam à noite. Então você tem tanto mais calor na área urbana de dia do que na parte que está em volta da cidade, tanto de dia quanto à noite. À noite também a cidade é muito mais quente, o centro da cidade é muito mais quente do que as periferias. Tá? E o número 5, solo impermeável. Então você não tem rio, você não tem lago, você não tem presença de água. Lembra lá que a maritimidade ela ajuda a dar uma amenizada. Então você não tem isso na cidade. Você tem ali, caiu o sol, papum, aqueceu. Tá? Então as características urbanas fazem com que a ilha de calor aconteça. Beleza? Maravilha. Inversão térmica, pessoal, a gente vai passar aqui mais rápido, não é um assunto muito comum de aparecer, ele aparece às vezes, tá? Ele aparece principalmente relacionado às doenças respiratórias. Vamos já explicar por quê. A gente viu no passado em clima, qual que é o normal da temperatura na atmosfera? Na troposfera, pelo menos, né? Quanto mais alto tu vai, mais frio fica. Então você espera que próxima à superfície está mais quente do que lá no alto da montanha. Isso é natural. Agora, a inversão térmica é quando isso inverte. É quando na superfície está mais frio do que lá em cima. Aí, nossa, professor, como que isso acontece? Isso acontece em dias de inverno muito fortes, em locais que têm invernos muito rigorosos. Tá? Então, por exemplo, no sul do Brasil é muito mais comum acontecer isso do que aqui no sudeste e no nordeste. Tá? Quando você tem uma madrugada muito gelada, um inverno ferrado, né, que você dorme de meia moletom e mesmo assim você ainda está com frio lá no osso, quando você tem um frio muito grande, a temperatura da superfície, a superfície do planeta, o chão, ele vai perdendo energia para a atmosfera, perdendo. Se o frio é muito grande e a superfície perde mais energia do que a própria atmosfera já tem, então a superfície fica mais fria do que o ar. Então você vai ter o chão mais frio
do que o ar. E aí você vai ter a primeira camada de ar que está em contato com esse chão, ela também vai se resfriar. Tá? Então, quando a gente tem o aquecimento do planeta, ele se aquece da superfície para cima durante o dia. Quando você tem o resfriamento durante a noite, é a mesma coisa. Ele se resfria da superfície para cima também. Então, se você tem um inverno muito forte, o dia já foi frio, então não aqueceu direito a superfície, é a madrugada fria demais, aí você vai ter uma inversão térmica. A parte mais perto do chão vai estar mais fria do que algumas dezenas de metros para cima. Por que isso é ruim, pessoal? Por que isso aparece às vezes? Porque quando você tem a parte de baixo mais fria do que a parte de cima, o ar não circula. Lembra que para o ar subir, para a gente ter aquela diminuição da pressão, quando o ar está mais quente, ele fica menos denso e sobe, e aí você tem a circulação atmosférica. Agora, quando o ar está mais frio, ele desce. Então, se você tem um local que é muito poluído e ainda passa por um evento de inversão térmica, aquela poluição não vai embora, ela fica presa ali. E por isso que a gente tem essas fotos, ó, de São Paulo, de Curitiba, enfim, que a gente vê direitinho uma faixa de poluição preta presa na cidade. Isso é muito comum no inverno. Isso é a inversão térmica. Tá? Então você consegue enxergar a inversão térmica por causa da poluição das cidades. E é claro, você está aqui, você tem asma, está ferrado. Você está aqui, você tem bronquite, está ferrado. Né? Então você tem aí um grande aumento da ocorrência de doenças respiratórias, por exemplo, no inverno, por causa também da inversão térmica. Beleza? Esse aí, ó, outro exemplo, na praia. Isso aqui é uma foto que eu tirei, fui para Santa Catarina uma vez, estava mó sol lá em Curitiba, daí, não, vou descer, vamos para Santa Catarina, vamos para a praia, tá mó sol, aquela coisa, né? Mó sol em Curitiba, chega na praia, mó tempo ruim. Então tava uma inversão térmica ferrada lá na praia, isso aqui em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e aí o mar estava tão frio que o mar condensava o ar que estava perto dele, formando um nevoeiro ferrado na praia. Então repara que tem a linhazinha do nevoeiro aqui, ó. Às vezes a gente vê na praia, até aqui no litoral de São Paulo também, ó, essa linha do nevoeiro. Isso quer dizer o quê? O mar está tão gelado que ele condensou a umidade sobre ele. Só que aqui em cima, ó, o resto aqui, não está tão frio assim, então não está formando as nuvens. Mas aqui embaixo está, porque o mar está muito frio. Então é um tipo de inversão térmica. Em vez de ser com a superfície do chão, é do mar. Tá bom? Mesma coisa no Rio de Janeiro aqui, ó. E o Rio de Janeiro continua lindo, olha que lindo, olha que lindo, né? A gente tem uma linha clara de inversão térmica aqui, com acúmulo de poluição embaixo, olha que cafungada boa para dar nesse ar, né? E aqui em cima o ar mais limpo, tá? Então, inversão térmica nas áreas urbanas. Beleza? Queimadas, desmatamentos e desertificação, os últimos, para a gente fechar. Tá? E rápidos também. Desmatamento, todo mundo sabe o que é. É você desmatar, arrancar a floresta. Isso está muito em destaque nos últimos anos aqui no Brasil. Né? Queimadas, fogo na floresta. Natural? Natural. Pode acontecer naturalmente por causa de queda de raio, por exemplo. Tá? Tem algumas plantas, inclusive, que elas podem até entrar em autocombustão. Algumas plantas fazem isso. Desmatamento. Pode acontecer de modo natural? Pode. Pode ter um deslizamento na encosta de um morro, desmata tudo, né? Leva tudo embora. Pode ter uma erupção vulcânica. Pode ter uma tesoura de vento, né? Um vendaval muito forte, leva tudo embora, aquela coisa toda. Pode ser natural. Qual é o problema? O problema é a intensificação que o ser humano faz. E aí isso é um baita de um problema, principalmente no Brasil. Queimadas para abrir espaço para plantação, para pasto, tá? Queimadas para abrir espaço para mineração, desmatamento pelos mesmos motivos. Isso é assunto de muita questão, pessoal. Isso é assunto de muita coisa de atualidades, está aparecendo demais. Inclusive na atividade que eu deixei lá, na atividade 2, tem perguntas sobre isso. Como que as questões ambientais elas podem sair de questões puramente ambientais e se tornarem questões políticas e econômicas. E aí lá na questão, é a questão da FUVEST do ano passado, ela fala sobre isso e vocês vão dar uma olhadinha lá. Tem bastante a ver com queimada e desmatamento na Amazônia do Brasil, acordo entre União Europeia e Mercosul, deem uma olhadinha lá. Uma questão ficou bem legal, porque ficou boa, porque ficou difícil, por isso ficou legal, né? Mas vocês vão ter que pesquisar e pensar para escrever, tá bom? Então, desmatamento e queimada, modo natural, mas também podem ser de modo artificial. O problema deles, você tem uma liberação de gás muito grande para a atmosfera, isso vai influenciar poluição do ar, isso vai influenciar
aumento do efeito estufa, tá bom? Além de perda da biodiversidade, perda de nutrientes no solo, né? Então você tem aí uma série de impactos no meio ambiente que vão impactar em produção agrícola mais para frente, enfim, um monte de coisa, tá bom? E 2 exemplos, né? Queimadas podem ser artificiais ou naturais. Então a gente tem aqui essa planta aqui do lado. Tirei essa foto aqui lá em Goiás. Ela tem um óleo, essa planta acumula um óleo aqui na base, ó, onde é um verdinho mais claro. É um óleo que ela vai acumulando aqui. E dependendo do calor e da quantidade de óleo, ela pode queimar. Então você anda lá pela Chapada dos Veadeiros, você vê vários tocos desse daqui, ó. Toco queimado dessa planta, ela queima. Ela mesmo queima, tá, pessoal? E aí ela pode também tacar fogo no capim seco do cerrado aqui. O cerrado, ele tem o fogo como uma parte do ciclo dele. Algumas sementes germinam depois do fogo no cerrado. Claro que também tem o fogo artificial para as plantações, mas existe o fogo natural também. Por exemplo, a planta pode fazer parte disso, tá? Para fechar, desertificação e arenização não são coisas comuns no Brasil. Elas acontecem no Brasil, mas não são coisas comuns que se espalham pelo nosso território inteiro. São muito mais comuns em outros lugares. Até devia ter botado uma foto aqui, me veio na cabeça agora. Esqueci, tem que botar para o ano que vem, né? Desertificação, pessoal, é um processo natural, muda o clima. Lembra lá que tinha o clima tropical, clima equatorial, clima de deserto. Então você tem uma desertificação, você está mudando o clima daquele local para um clima muito mais seco do que ele era antes. Isso pode acontecer naturalmente, o clima do planeta já mudou várias vezes, tá? Então, naturalmente ela pode acontecer. Porém, as atividades humanas de desmatamento, de queimada, de poluição, enfim, de influências na natureza podem potencializar a desertificação, fazer ela acontecer muito mais rápido. Tá? A arenização é diferente de desertificação. Às vezes o pessoal confunde, porque no deserto tem areia, o Aladim e tal, né? Mas a arenização é quando um solo, que não precisa estar no deserto, tem muita areia, ele é muito arenoso, né? Muito áspero, que é esse solo. Quando esse solo ele é mal usado na agricultura, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de uso, quando ele é mal usado, a água leva os nutrientes do solo embora, a água leva as partículas menores do solo e sobra a areia para trás. E aí se sobra areia só, mas nada, não vai nascer nada ali, né? Só coqueiro e caju, não vai crescer nada ali, tá? Não vai crescer milho, soja, enfim, as coisas que a agricultura usa para exportar, e nem vai crescer feijão, tomate, batata, que são as coisas que a gente usa para consumir, tá? Então a desertificação, mudança natural, pode ser potencializada. A arenização, ela pode ser natural, mas ela é muito, muito decorrente do mau uso do solo pelo ser humano. Desmatou, deixou o solo desprotegido, o vento, a chuva podem levar as menores partículas embora, sobra só areia. É um exemplo, tá? Foi fazer agricultura, não fez o manejo certo do solo, a água pode levar o solo embora, fica só areia, sua planta não vai desenvolver bem. Então, arenização, simplesmente quando o solo está mais arenoso. Desertificação, muda o clima. Beleza? No Brasil, a gente tem áreas de desertificação no nordeste do Brasil, ali bem no centrão do nordeste mesmo, lá no sertão, né? A gente tem princípios de desertificação. Tá? Não temos deserto no Brasil, temos princípios de desertificação. E a gente tem no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, áreas de arenização. Tá? Locais que são mal manejados e acabam virando grandes areais. Arealzão. Um arealzão você não consegue plantar. Tá? Então aí é um baita de um problema para a agricultura, por exemplo. A economia impacta bastante. Economia e social, né? Que aí não tem mais como você ganhar ali. Beleza? As questões aqui eu não vou fazer com vocês podem fazer depois e podem tirar dúvidas comigo. E era isso aí que eu ia falar com vocês, pessoal. Por hoje era isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Professor. Eu vou finalizar aqui a gravação então.